Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Pessoal, já estamos aqui no 8º vídeo dessa série onde estamos estudando sobre lições de fé no livro de Josué. Hoje nós vamos estudar aqui já sobre Josué e Caleb, né, dentro do livro de Josué. Não é um assunto tão novo, né, que nós acabamos de passar aqui pelo livro de Êxodo, mas vamos destacar aqui algumas características desses dois heróis da fé aqui, Josué e Caleb. Hoje o quarteto está completo aqui, graças a Deus. Temos aqui o Ricardo, que marcou a presença, temos o Alexandre e também temos aqui o Marcos André. E também esperamos a sua presença, né, seja manifestada através aí do joinha, isso ajuda a promover o nosso conteúdo no canal. Também se inscreva se não é inscrito para você receber aí os alertas de todos os vídeos que nós lançamos. E também, se tiver um tempinho, deixe o seu comentário, isso aumenta o engajamento e também ajuda a promover o conteúdo, beleza? Mas chega de introdução e vamos para a lição. Bom, pessoal, antes de eu chamar aqui o Ricardo, então, para iniciar aqui já a lição de sábado, vamos primeiro agradecer aqueles que colocaram um pouquinho, né, do seu esforço, do seu tempo, escrevendo aqui um comentário para a gente no nosso canal, né? Estamos aqui com a Heloísa Wankin, depois Gabriel de Lima. Ô, Gabriel, Deus assassina por seu povo. Depois nós temos aqui também a Vilma Oliveira, temos a Maria Campos, deixando um alô para nós aqui, dizendo que o pastor Bulhon também fez uma pregação, né, sobre Deus mata a criancinha, né, que era o tema da lição passada. Temos também a Heloísa participando mais uma vez, falando sobre o Alexandre, a Adriana Kuhn, deixando boa tarde, feliz sábado, queridos pastores. A Sandra Bittar também deixando aquele seu recadinho para os olá meninos e todos da grande família Entre Linhas. Temos aqui a Sandra Machado, também deixando um boa tarde, pessoal, vamos estudar a lição. Pedro Virgínio, Célia Antônio Coelho, Nilza Amaral, feliz por estudar a lição aqui com vocês. Natalice Santos Araújo, Sônia Azevedo, Renata Cristiane, e o Genésio Mioto e Josefa Ascenso. Esses são os que nós temos aqui no momento que nós estamos gravando. Muito obrigado, pessoal, pelo seu carinho, pelo seu comentário. Nós lemos, deixamos joinha, um coraçãozinho em alguns, outros leem também, respondem. É importante essa interação aqui dentro do canal. Bom, mas vamos ao que interessa, vamos tentar estudar um pouquinho mais sobre esses gigantes da fé, sobre Josué e Caleb. Mas antes de estudar sobre os gigantes da fé, vamos buscar aqui o gigantesco auxiliador Espírito Santo, para que nós possamos realmente entender o que nós queremos aqui, o que Deus tem para nós na nossa vida. Beleza? Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, graças a Ti, Senhor, por mais uma semana que nós estamos aqui reunidos, nós quatro. Nos deste as condições necessárias para que estivéssemos, ó Pai, aqui sentados, falando, comendo, e temos muitas bênçãos recebidas das Tuas mãos, Senhor. Somos gratos a Ti, e neste momento em que vamos iniciar aqui esse bate-papo, essa conversa sobre esse tema, que o Senhor, o Teu Santo Espírito, ilumine aqui o Ricardo, o Alexandre, o Marcos, a mim, cada ouvinte, para que possamos aprender e principalmente praticar as lições aqui aprendidas, Senhor. Continue, ó Pai, nos guiando, continue usando aqui o canal Entre Linhas, use-nos humildemente, não há mérito nenhum, não há conhecimento, mas que todo conhecimento e todo mérito venha do céu. Por Cristo Jesus oramos. Amém, Senhor. Então, chega aí, Ricardo, agora é com você. Bom, vamos lá então, gente. É a lição número 8. Gigantes da fé, Josué e Caleb. Hoje nós vamos voltar para aquele padrão de buscar as expressões hebraicas aqui no título, né? Gigantes ali seria o Nefilim. A questão de fé aqui, como eu já falei várias vezes aqui no canal, fé na língua portuguesa, ela desidrata extremamente o sentido da palavra original que é utilizada no hebraico, na Torá, nos textos em hebraico,
que formatam hoje, que compõem hoje o Antigo Testamento. Emuná, gente, ela tem vários e vários sentidos que podem ser empregados. Ela geralmente é traduzida por fé, ela é traduzida por fidelidade, é traduzida por lealdade, ela é traduzida por verdade, ela é traduzida por cargo ou função. E naquela estrutura que nós trabalhamos nas últimas semanas, que eu tentei passar para vocês, essa questão da totalidade, de ter uma visão integrada, uma visão mais plena, integral da instrução da Torá, ou como pegando uma outra construção, o nomos, né, que é o grego, que eu não gosto muito de usar porque não tenho muita segurança nele, mas Torá, ele corresponde ali no grego ao nomos, né? Então, lei. Então, quando nós estamos falando de totalidade da lei, para você entender a totalidade da lei, você precisa entender a totalidade da instrução, da Torá. E qualquer elemento que você vai pegar, você precisa jogar dentro daquele contexto integral, daquele contexto de totalidade. E para entender fé é a mesma coisa. Todas aquelas histórias, eu não vou repetir, não vou repetir aquele mesmo caminho que eu fiz, que demora muito tempo, mas alguma coisa tem que ser feita. Mas gravem essa questão de emuná. Vou pegar apenas 3 sentidos aqui para a gente trabalhar nessa lição. Vamos dizer, fé, que é o que está ali, convicção, que é essa noção de emuná da mente, né? Podemos pegar lealdade e fidelidade também, que são duas ações práticas, e podemos pegar também cargo e função. Então, esse nefilim aí, que contém emuná, né? E no caso, isso aqui ele funciona como um adjetivo para 2 nomes. O primeiro é Josué, que no original é Yehoshua. O tetragrama sagrado, ele se encontra no nome de Josué. Ele está ali, o Yud, o Rei, o Vav, o Rei, eles estão ali. E o Shua. Nós temos ali Caleb. Caleb vai estar na lição, se não me engano, falando que é cachorro, não me lembro direito. E em alguns vídeos também falam muito essa questão do cão. É uma palavra que pode sim ser utilizada na questão do cão, mas olhando assim as letras, é um Kal e um Lev. É uma letra Kaf. Depois nós temos ali o Lamer e um Bet ali. Se você separa o Kal, é mais ou menos assim. É como se fosse uma pessoa que age pelo coração. O Lev é coração. O Kal é como por. Pessoa que age levado, motivado pelo coração. O Yoshua ali, tem o tetragrama sagrado, o Yahweh salva. Então nós temos aqui esses 2 gigantes da emuná, né? E um deles carrega um nome, carrega uma Shem. Shem é nome em hebraico, mas também é reputação. Então, essas imagens discursivas, elas estão presentes no original também. Elas estão lá presentes no original. Então, quando nós estamos falando desses 2 heróis da fé, nós estamos falando primeiramente de um personagem, Josué, no qual tem uma imagem discursiva refletida de um Deus, um Yahweh que salva. E o Caleb é também um personagem, um personagem da narrativa que nós encontramos assim,
que reflete também uma imagem discursiva, reflete e refrata uma imagem discursiva de uma pessoa que age segundo o coração. Então, o primeiro norte aqui, nós vamos buscar lá no original. Aqui nós temos o verso áureo, o verso para memorizar, está lá, Hebreus 13, 7. Lembre-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Aqui nós já vamos encontrar um primeiro problema da linguagem aqui, da língua portuguesa, e até da língua inglesa, e dos idiomas modernos, vamos dizer assim, com o original. O autor da lição, aqui no sábado, ele vai seguir um caminho que, nitidamente, ele trabalha essa questão de fé muito mais no sentido de fé, uma convicção, pode ser até uma convicção que leve a uma ação prática, mas ele desidrata um pouco, ele vai mais para esse lado do crer, né? Mais do crer em Deus. Um ponto relevante aqui que eu quero trabalhar, que eu sempre faço assim, eu até comentei na lição de semana passada, se não ficou claro, eu vou deixar claro de novo. Gente, se vocês forem fazer a lição, vocês podem pegar as informações que nós estamos dando aqui, mas aqui, pessoalmente, eu trabalho aquilo que é a minha expertise. E a minha expertise, todo o meu direcionamento acadêmico, já vou dizer, é linguística social aplicada. Mais especificamente, análise do discurso. Mais especificamente ainda, no sentido de base teórica, dialogismo. É isso. Então, eu passo para vocês aquilo que eu entendo. Aquilo que, dentro da minha formação acadêmica, dentro das minhas vivências, dentro da minha experiência, aquilo que formou a ideologia que está introjetada em mim, que não se define por esses esquerdos, direitos, progressistas, desenvolvimentistas e sei lá que mais que istos. Agora, vocês escutem o que nós falamos aqui e dentro daquilo que vocês dominam, adaptem. Procurem adaptar dentro da expertise de vocês. Não tentem nos imitar. Nos escutem. O Alexandre faz a mesma coisa dentro da expertise dele. O Marco faz a mesma coisa dentro da expertise dele. E qualquer pessoa, ela vai desenvolver qualquer assunto, vai tentar buscar respostas, conectar qualquer tipo de raciocínio, qualquer tipo de ideia, com base nas suas vivências. Nas suas vivências, na sua experiência e na sua formação e na sua especialidade. Entenderam? Então, não tentem imitar o Ricardo, imitar o Alexandre, imitar o Marcos. Se apropriem daquilo que vocês conseguem e produzam o texto da lição de acordo com a expertise de vocês. Cada um tem a sua. Não tentem fazer algo artificial. Então, vamos lá. Continuando aqui, para você... Por que eu fiz essa introdução? Por que eu, aqui nesse verso áudio... Vocês já devem ter notado, eu sempre puxo para uma análise do texto que tenha uma conexão com o social. Vocês já perceberam isso? Sempre faço isso. Em razão da minha formação, do meu direcionamento acadêmico. E vou fazer isso novamente aqui com o verso áureo. Vou ler novamente e vou buscar essa questão da linguística social aplicada e de uma análise dentro desse contexto. Vamos lá. Lembre-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Primeiro ponto que nós encontramos aqui em Hebreu. Nesse recorte que o autor da lição fez, nesse recorte, nós pegamos esses líderes e pressupomos que não há uma conotação, uma imagem discursiva refletida e retratada pejorativa. Que esses líderes fizeram coisas
positivas. Ou seja, dentro daquela noção de totalidade, que esses líderes atenderam o chamado para uma emuná específica. E que esses líderes, a vida dele, a vivência dele, que eles tiveram, a experiência que eles tiveram, nos servem de exemplo a ser imitado. Dentro daquilo que eu já expliquei aqui várias e várias vezes, gente, que ideologia tem vários significados, mas um significado dentro da esfera discursiva da psique ideologia é o que te move a escolher um discurso e não outro. É o que te move a fazer uma coisa e não outra. Aqui nós estamos falando de Zizek, nós estamos falando de Lacan. Zizek ele desenvolveu o conceito de teologia com base nos estudos de Lacan e como a ideologia nos move, como a ideologia nos faz fazer as coisas. Esse conceito de emuná, de fé, também, ele, mesmo que seja um conceito que esteja lá em outra esfera discursiva, esfera ou campo da discursiva, que no caso o bíblico, ele se equivale aqui, porque a fé, da mesma maneira, no contexto de Zizek, de Lacan, ele nos move a fazer alguma coisa. E moveu essas pessoas, e dentro dessa noção de totalidade, esses líderes, a vivência deles, ou a ideologia, ou a fé deles praticada e demonstrada e escrita na Bíblia, ela nos serve de exemplo, de instrução. Não é à toa que os 5 primeiros livros da Bíblia se chamam Torá. E não é à toa que foi traduzido para o grego por nomos, que significa lei. É uma lei que instrui, é com base nas histórias. A gente tem a mania de achar que lei é só a Seret Hadebrot. São só os 10 ditos do Eterno. São só os 10 mandamentos. A gente tem a mania de achar que lei é apenas a lei cerimonial, que está lá no Vaikra, que está lá no Chamado, está lá no Levíticos, e não é. Que lei é só o que está lá no Devarim, as palavras que foram ditas, e não é. Lei é toda a instrução. A instrução conta histórias que têm um começo, que têm meio, que têm fim, que mostram um chamado de um líder, um chamado de um herói, e como ele respondeu esse chamado, e quais foram as consequências da forma com a qual ele respondeu esse chamado. Isso já responde uma pergunta aqui, porque nós temos, por exemplo, nós temos Sansão entre os heróis da fé, não temos? Nós temos também Salomão entre os heróis da fé, não temos? Temos, não temos? Então, nós vemos ali Sansão, como ele cumpriu a emuná dele no final da vida, não no final da vida só, ele cumpriu a emuná dele de uma maneira meio trôpega, não foi? Mas cumpriu, é um gigante da fé, é um herói da fé, também. Este herói da fé pode se equiparar a mim, a você, talvez que nós estamos meio ali também, meio cambaleando como Sansão. Então nós temos uma variedade de histórias, uma variedade de instruções que compõem essa totalidade da lei. Cada uma desses heróis que são encontrados lá na Torá e no Velho Testamento, e nós temos aqui, já saindo um pouco da Torá, Josué e Caleb, cada um deles, eles possuem uma relação de tipo e antitipo com o que Yeshua fez. E na lição de hoje, que nós podemos falar para destacar também da reputação de Yehoshua, de Josué, é que deste nome surge Jesus, Yeshua, é um derivado, é um diminutivo de derivado do nome de Josué. Vamos na ponta da linha um pouquinho, porque nas lições passadas eu já comecei de novo, eu quase não fui na ponta da linha, então vamos na ponta da linha um pouquinho dessa vez? Todo pai sabe que os filhos aprendem pelo exemplo, certo? Quantos pais já se preocuparam ao ver
ao ver seus filhos seguirem maus hábitos em vez de bons? Independente da idade, é comum acharmos mais fácil fazer o que é errado do que o que é certo. Aqui eu já tenho um ponto. Gente, todo mundo que é chamado lá dentro daquela noção de totalidade de lei, olhando a instrução, olhando os profetas, também como uma instrução agora. Gente, todos eles cometeram erros e acertos. Isso é que é o incrível. Se você não tem essa noção, gente, como é que eu vou dizer, de que a lei, ela espera, ela entende as suas limitações, ela entende que você cometerá erros, que você cometerá acertos, atendendo o chamado. Você se torna uma pessoa hipócrita e mentirosa. Ou você torna, ou você se descamba de vez, vamos dizer assim. Ou você mente para você mesmo, dizendo que você tem uma santidade superior aos outros, ou então você simplesmente desiste, porque você olha, é impossível cumprir essa lei. É o que o apóstolo Paulo fala. Então, assim, a lei, né, quando ela instrui, ela não instrui seres perfeitos, ela instrui seres limitados. Por isso que são pálidas demonstrações do Messias, de Yeshua. São pálidas. Esse foi o que veio cumprir plenamente a lei. Todos aqueles pontos que os patriarcas e os profetas cumpriram, vamos utilizar uma expressão moderna, meia boca, ele vem e cumpre perfeitamente. É esse o ponto. E no nosso caso é a mesma coisa, você não vai conseguir cumprir igual Cristo, gente. Na materialidade, na concretude da vida, da sociedade, isso não vai acontecer. Você vai cumprir como? Como os patriarcas, como os profetas, de uma maneira meio trôpega. Você ouve o chamado, você descobre qual é a sua emuná, qual é a sua função, você crê, você acredita, você tenta manter lealdade, tenta manter fidelidade, mas vai ser como foram os patriarcas e os profetas. Então vamos continuar. Independente. Deixa eu só aproveitar, Ricardo, assim, né, você está falando sobre as leis, aproveitar uma fala que eu ouvi essa semana do Davi Caldas, falando sobre os diferentes tipos de lei, né? Ou seja, existia lei e instrução somente para as mulheres, então não tem como eu cumprir as leis ou as instruções que são para as mulheres. Existem leis e instruções somente para os sacerdotes, só para os levitas, existem leis e instruções para várias categorias e vários momentos. Então essa história, né, de entender a lei, essa subdivisão que às vezes a gente quer colocar, o que tá em vigor, o que não está em vigor, vale lembrar isso que você falou, ou seja, existem leis para um monte de coisa, existem leis que você consegue cumprir e as leis que você não vai conseguir cumprir. E existem também, além disso que você falou, as leis que são para um tempo específico. Exato. A gente costuma achar que essa divisão de lei cerimonial, lei não sei o que ela está no original, não está coisíssima nenhuma, gente. Essa história de lei cerimonial é um neologismo. Está errado? Não, é uma maneira que o tradutor achou para facilitar. E daí se constrói, e muitas vezes se constrói doutrinas em cima desse truncado, em cima desse conceito, como se esse conceito fosse um conceito absoluto. E necessariamente não está no original. Foi uma forma com a qual o tradutor encontrou para facilitar a compreensão. Não é que está errado também. Não é esse ponto. Então vamos continuar aqui. Desde o nascimento, somos moldados pelo poder do exemplo. Aprendemos as coisas mais básicas da vida, como andar, falar, expressar emoções, imitando pessoas ao nosso redor. Mesmo na vida adulta, ainda precisamos de modelos. Embora ninguém seja perfeito, podemos admirar e seguir os traços espirituais daqueles que se tornaram gigantes da fé. Ok, dentro daquele contexto de totalidade da lei, que eu já falei para vocês. Nessa semana vamos examinar mais de perto os exemplos de dois gigantes da fé, Josué e Caleb. Já falei da reputação deles, já tentei introduzir mais ou menos eles naquela questão de totalidade. Caleb e o próprio Josué. O que fez com que eles
se destacassem em suas gerações e desempenhassem um papel fundamental na vida do povo de Deus durante um dos períodos mais importantes da história de Israel. O negócio é o seguinte, gente. Primeiro, se vocês olham a história de Josué e Caleb e vocês não encontram nenhuma lição importante para vocês, não fiquem com vergonha, não. Tem outros tantos heróis da fé para vocês se identificarem. Não é à toa isso. Não está lá à toa. Então, ou seja, tem inúmeras imagens discursivas, refletidas e refratadas que foram construídas estilística e esteticamente para que haja para que, de acordo com a sua ideologia, sua vivência, sua experiência, você consiga introjetá-lo dentro da sua consciência individual, colocando todas aquelas vozes na sua cabeça, até que todas aquelas vozes se tornam uma única voz. Isso é um monologismo. E essa única voz se torna a sua voz. Esse é o movimento. Então vamos lá, vamos seguir. Leia Números 13, 6. Eu abomino esse monte de versículo assim, mas o autor, vamos lá. Primeira coisa, o título, né, gente? O título, fidelidade. Lembrando que fidelidade é uma das palavras na língua portuguesa que podem ser traduzidas por emuná. Vamos lá. Leia Números 13, 6, 30, 32, Josué 14, 6 e o versículo 14. Quem foi Caleb? Nós já falamos um pouco de Caleb no começo, a reputação dele, né? Qual foi a importância dele dentro do povo de Israel? Bom, então eu separei aqui algumas coisinhas para vocês sobre esses versículos. Bom, primeira coisa, nós temos ali o número 13, 16. Esses são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar a terra. Oséias, filho de Num. Moisés chamou Josué. Aqui nós temos ali, gente, duas questões aqui que devem ser levadas em consideração nesse versículo. Nomes. Shem. Na nossa língua, na língua portuguesa, não traz junto ao sentido de nomes reputação. Então, quando você lê isso aqui, você não vai, não vai levar não vai conduzir a sua mente que aquilo traz também uma conotação de reputação. Que quem lia, muito provavelmente pelos estudos linguísticos, assim por diante, quem lia naquela mente já associava. Shem, ele tanto significa nome como reputação. E bem por isso que havia também essa questão de mudança de nomes. Por exemplo, Yaakov. Yaakov é um nome que carrega uma conotação do calcanhar, o calcanhar torto, e deu construção a várias outras palavras que possam estar relacionadas a algo que é torto. Então, Yaakov tinha essa associação. E Israel, Yasharel, é reto, retidão e Deus. É como se fosse reto aos olhos de Deus, ou Deus tornou reto, ou Deus planificou. Então, essa mudança de nome também é como se fosse uma mudança de reputação. Entendem? Então, quando Moisés chamou Josué, ou seja, ele mudou o nome, é que a reputação dele, ou a missão dele, ou o chamado dele tem aquele sentido. Então, ele foi chamado para ter uma reputação de que Yahweh é salvo. Esse é o ponto. Aí Josué, entre os filhos de Judá, chegaram a Josué, Engibal, Caleb, filho de Jefoné, e o Quenezeu, lhe disse, tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, a Moshe, homem de Deus, em Cades, Barneia, por causa de mim e de ti. Aqui tem 2 pontos. Aqui nós temos a questão aqui da genealogia, certo? Nós vemos aqui que Caleb, gente, ele é chamado filho de Judá. Filho de Jefoné,
Jefoné é uma expressão assim que carrega uma, ou seja, o pai dele, né, carrega uma conotação mais ou menos assim de quem enfrenta as coisas face a face. Então, Jefoné, o quenezeu. Veja bem, o pai dele ele é quenezeu, ele é chamado aqui de quenezeu, e logo ele não é hebreu. Então, aqui, lá na esfera discursiva da teologia, nós identificamos que provavelmente é uma hipótese que Caleb, ele era filho de uma mulher que era da tribo de Judá. Uma vez que o pai dele era quenezeu. Se ele nasce de um ventre de alguém da tribo de Judá, ele assim também pode ser considerado. Esta é a hipótese, dentro daquelas que eu encontrei, a mais razoável. Tu sabes que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, é isso aqui. Basicamente, o mais importante nesse texto é isso. Seguindo. Porém, não se passem armados com tudo, tiram possessão entre vós. Aqui a instrução, detalhes do chamado da Emuná para a qual eles foram chamados. Eles eram espias que foram enviados para uma Emuná específica, para uma função específica, e tinham, obviamente, ali detalhes que deram uma certa diferença com relação... 12 espias receberam chamado. 2 cumpriram de uma determinada maneira e 10 cumpriram de outra. Aí nós temos uma instrução e um carregar de reputação de cada um deles. O autor da lição faz um comentário ali interessante, né? Então, o que nós vemos aqui? Números 13, 16, nós vemos uma mudança. Que, no caso, Oséias, que é Roshua, que é salvação, para Josué, que não é mais salvação, é Yahweh salva. Nós temos Moisés assumindo, Moisés nesse texto, ele assume uma posição de enunciador superior. Ele está investido de uma autoridade que obviamente não é dele, é de Yahweh, é do Eterno. E ele pratica um ato simbólico, no texto um ato de poder discursivo, que altera o status simbólico daquele sujeito, no caso Oséias, para Josué. Ou seja, a reputação dele sai de uma coisa abstrata e sem um agente, salvação, e parte para uma coisa já definida, que é o Eterno, ou seja, Yahweh salva. Vamos lá, vamos para o próximo. Nós vemos ali no Josué 14, 6, nós temos ali um discurso de um Caleb diante de um Josué que carrega toda aquela memória discursiva. Aqui nós estamos indo buscar aquela totalidade na instrução, na Torá que nós estamos falando. Memória coletiva, é memória coletiva de um povo, é um apelo no discurso, ou seja, o discurso ele refrata uma imagem que reflete uma memória discursiva, algo que o leitor já ouviu antes, já leu antes. Se nós vamos para a esfera individual do povo, uma memória coletiva daquele povo. Evoca a palavra de Moshe, tu sabes o que o Senhor falou, ou seja, você sabe pelo porquê que você foi chamado, qual é a sua emuná. É uma reivindicação espiritual, política, de liderança. Aqui nós temos 3 vozes. A voz de Moisés, que é uma voz de uma promessa voltada ao passado, de uma emuná cumprida, de um chamado cumprido no passado, que construiu uma memória coletiva para um povo e que constrói uma memória discursiva para nós que estamos lendo. E nós temos Deus como autoridade suprema. E Josué, que agora aqui no texto, discursivamente, é o presente e uma emuná que será cumprida. O enunciado de Caleb, ele reatualiza o passado discursivo no presente discursivo. Ele reconstitui ou ele dá uma continuidade àquela justiça divina
a qual Moshe era o porta-voz com relação àquele povo. Números 32, 30, nós temos ali aquele discurso da aliança e da condição dessa aliança. Aqui nós temos um enunciado condicional, performático, se passarem ou seja, terão possessões. Se passarem armados, terão possessões. Então tem um condicionamento performático aqui. Aqui nós temos uma linguagem quase jurídica, uma lógica contratual. Tem um confronto aqui de um discurso mais voltado a uma relação entre o discurso comunitário e do indivíduo. A lealdade ao grupo ela será medida por uma ação individual naquele momento de guerra. É isso que nós vemos aqui. Então, beleza. Aí, vamos lá. Vamos seguir na ponta da linha agora. O nome Caleb vem da palavra hebraica Caleb, que significa cachorro. Já falei lá no começo da lição que, sim, pode ser traduzida por cachorro, mas ela significa o Kav e o Lev, a Shema, o nome, a reputação. O nome carrega uma reputação de alguém que age de acordo com o coração. Lev é coração. Esse Lamed e esse Bet aqui do nome dele é coração. E esse Kav, ele pode levado pelo coração, mais ou menos assim. No entanto, em cartas e hinos fora da Bíblia, o termo Caleb era utilizado para descrever coragem. Correto. Mas a explicação mais, vamos dizer, etimológica é aquela que eu falei. Perseverança, lealdade ou um servo ao Senhor. No sentido, Caleb honrou significativamente seu nome. Na verdade, ele cumpriu o seu chamado, que era um chamado justamente para agir de acordo com o coração, mostrando ao longo de sua vida uma fidelidade, uma emuná, inabalável ao seu Senhor. Beleza. Então, seguindo. Caleb teve a coragem de expressar suas convicções, mas quando a maioria dos espias discordou dele e o povo de Israel ameaçou a morte, o que isso revela sobre o caráter? E aí pede vários versículos aqui que eu separei aqui para vocês também, que eu vou ler, e depois eu volto para a ponta da linha. O primeiro é Números 14, 6. Beleza, vamos lá. Números 14. Onde está aqui? Números 14, 6. Aqui. Na verdade, eu até já li esse texto. Eu fui no embalo, porque eu separei os versículos aqui, coloquei nos comentários. Já li esse texto, né? Já falei. Eu vou dar uma repetida só para a gente tentar não perder um pouco do foco da pergunta, né? Mas eu já expliquei que o Caleb, que é aquele homem que tinha uma reputação de seguir o seu próprio coração, diante de Josué, ele é como se fosse uma memória discursiva. Ele coloca, já expliquei essa questão do Moisés, né? O Moisés se colocando como a palavra de Moisés, tu sabes o que o Senhor falou, como uma forma de reivindicação de um líder político e espiritual também. A fala do Caleb, que ele ecoa essas três vozes, uma voz do passado, uma voz da autoridade de Deus e uma voz do próprio Josué, presente em cumprimento, e o Josué e o Caleb funcionam aqui como ele reatualiza, vamos dizer assim, o passado no presente. Ele restitui o sentido de justiça divina, uma nova ordem militar, territorial ali de Canaã. Né? A questão da posse da terra aqui, ela é justificada não como uma conquista bélica, mas como uma fidelidade a uma palavra do passado, a uma instrução do passado. Esse ponto é extremamente importante para a gente desviar de qualquer aplicação nos dias de hoje dos líderes políticos que querem justificar dominação de determinados territórios. Esse ponto aqui, ele impede correspondências nefastas nos dias de hoje. O discurso, depois, Números 32, 20, né, o discurso da aliança como uma condição, como já falei, tem uma condição, né, se passares pelas armas, terão possessões.
é aquela linguagem jurídica do contrato, que eu já falei também, e é aquela relação de um discurso que ele hibridiza uma orientação, uma relação entre o comunitário e o individual, a lealdade ao grupo e aquela ação que deve ser uma ação solidária para a guerra. Aqui passa um sentido de coesão social, dependente de obediência à lei, à instrução, onde tem a voz divina que vem do próprio Moisés. Essa questão do passar armado é um símbolo da adesão à comunidade, ao chamado que você recebeu. Seguindo o texto também ali que o autor sugeriu na ponta da linha, números 13 e 16, que traz aquela questão da renomeação também, que eu já falei, então não preciso falar de novo, né? A questão, conexão de mudar o nome com reputação, que aquilo no texto ele dá sentido ao chamado. Josué 14:6. Ali no Josué 14:6, gente, tem uma noção de estética ligado à memória de uma ética. Tem uma entonação ética e afetiva no discurso do Caleb. Essa é a marcação. A linguagem, ela não é puramente referencial. Ela é empregada em lembrança, lealdade, ou seja, emuná, e uma emoção coletiva. Tem um ritmo narrativo pausado ali no texto, assim, uma forma estética que invoca passado como um presente vivo. Nós devemos tomar muito cuidado, indo para a esfera social, quando nós tentamos fazer a mesma coisa com esse presente vivo nos dias de hoje. Nós podemos estar escolhendo líderes que não têm a mesma reputação, nem do Josué nem do Caleb, que não refletem a reputação de um Deus que salva, e muito menos de um líder que se deixa levar pelo seu coração e que é leal. Números 32:30, o último que nós temos aqui, aquele discurso condicional, que eu já falei, né? Tem uma beleza distinta aqui, tem aquela forma jurídica, né? Tem um ritmo de um pacto, se passarem, cria um efeito de equilíbrio no texto, assim, tem uma clareza, um tom que reforça a autoridade, solenidade do texto. Ele traz uma estética de ordem. Bom, e agora eu vou voltar para a ponta da linha e encerrar a lição e passar para o Alexandre. Pense nos importantes líderes israelitas que eram contemporâneos de Josué e Caleb. Aí o autor da lição aqui ele vai trazer um discurso, um enunciado que tem vários vídeos na internet falando sobre. E com o mesmo sentido. Diz o seguinte, daí ele vai citar todos os líderes, Samuel vai citando todos os líderes e vai perguntar se vocês lembram do nome deles. E aí vai dizer, provavelmente não. E a conclusão dele é o seguinte, aí ele vai falar, por quê? Esses são os nomes dos outros 10 espias enviados por Moisés para explorar a terra de Canaã. Eles caíram no esquecimento porque seus nomes não foram dignos de ser lembrados. Não é só isso. Tem uma função estilística, estética do discurso aqui. Como nós tivemos apenas 2 que cumpriram o chamado, então a função estética, né, do nome deles, da reputação deles, ela é inerente à análise do texto. Esses outros, eles não cumpriram o chamado para o qual, ou seja, a emuná, a fé, eles não cumpriram o chamado para cumprir aquela emuná, aquela fé para a qual eles foram chamados, de uma maneira adequada, daquela maneira que o autor lá no começo falou, uma maneira que deva ser imitada. A função narrativa desses líderes aqui, ela tem uma função que carrega uma conotação pejorativa. Eles caem no esquecimento. O autor continua. Essa é a minha interpretação sob o ponto de vista da linguagem, da análise discursiva. Eles serviam como gafanhotos em comparação com gigantes, que habitavam alguma área da terra e ficavam apavorados ao se depararem com os muros
intransponíveis, entre aspas. Aqui, esse entre aspas aqui é justamente para dar uma conotação de ironia, dizer que os muros não eram intransponíveis. Por isso que o autor colocou essas aspas aqui. Das cidades fortificadas em Canaã, Caleb, um dos 2 espias que trouxeram o relatório positivo, assumiu a liderança ao apresentar outra possibilidade. A atitude de fé, eu intero emuná, que é mais ampla, mais completa, estava disposto a defender o que sabia ser certo, mesmo diante de opositores e de ameaças de morte. Aí, toda a congregação, aqui aquela questão daquele discurso coletivo, toda a congregação disse a Josué e Caleb, deviam ser apedrejados. O autor da lição termina com uma indagação, que ela é, na verdade, uma indagação retórica, e ela já foi respondida no desenvolver, na análise do texto, que é a seguinte: o que você faz quando a maioria das pessoas discorda de suas convicções mais profundas? Agora é com Alexandre. Obrigado, Ricardo. Uma tarefa para o Ricardo, me veio na cabeça um possível sermão, quando eu vi aqueles 12 nomes ali. O título do sermão seria Porque Muitos São Chamados, mas Poucos Escolhidos. E nesse sermão você iria pegar os 12 e analisar o significado dos 12 nomes. E aí refletir ao longo da mensagem o que eles foram ou o que eles poderiam ter sido, se eles tivessem se colocado na mão de Deus. Então, pensar que cada nome desse aí era uma fama e um chamado para uma emuná que não se concretizou, né? Que não aconteceu. Então, acho que daria um sermão interessante, só que teria que ser alguém que manja do riscado para fazer, né? Lição de segunda-feira, feita essa digressão só, a gente vai ter um corte no tempo agora, né? Porque agora se passaram 45 anos. 45, não 40, porque quando o Caleb vai para ser espia, ele tinha 40 anos, né? Era um jovem de 40 anos, era um adolescente de 40 anos. É engraçado que quando a gente lê a história dos espias, eu sempre penso no Caleb jovenzinho, né? No Josué jovenzinho também. Mas não, quando eles vão para ser espião, eles já tinham 40 anos. E agora, passaram-se 40 anos, o povo passou o Jordão, passaram-se mais 5 anos, e agora ele tem 85 anos. Já foi conquistada boa parte da terra, já aconteceram várias guerras, aconteceu a queda de várias cidades. E aí a gente tem a cena ali de Josué 14, 6 a 14. Quando o Caleb aparece para Josué e fala mais ou menos assim, ó: eu tenho hoje 85 anos e sou forte como quando eu tinha 40. Deus do céu, né? Que tinha na água que essa gente bebia aí? Quero eu beber um pouquinho dessa água aí também, porque o velhinho Caleb agora tem 85 anos e é forte como quando tinha 40. Essa força aqui, gente, ela não é necessariamente apenas uma força física. Pode ser que ele tivesse saúde, tivesse disposição para a batalha, mas é uma força que é espiritual também, né? É um sentido de sobrenatural aqui, e ela aponta para um Caleb que está disposto a lutar para conquistar a terra onde o pé dele pisou quando ele foi espião. Não porque essa terra era maravilhosa apenas, mas porque existia um assunto não resolvido, né? Existia uma questão pendente aí para o Caleb. Ele espionou a terra, ele acreditou que essa terra poderia ser conquistada, e lhe foi negado isso, porque o povo retrocedeu, o povo ameaçou apedrejá-lo. E agora, 45 anos depois, ele está assim com gana de tomar o lugar. Ele quer cumprir o propósito dele e superar essa espera de 45 anos. E aí é interessante porque quando ele vai pedir a herança dele, né, quando está sendo feita a distribuição da terra para o povo, ele vai pedir a herança dele para Josué e fala assim, ó, eu quero aquela montanha, me dê a montanha por herança. E
ele expressa aqui nisso uma confiança em Deus e em permanecer na luta e na possibilidade de vitória, porque ele luta confiando nesse Deus. Ele é forte porque ele confia em Deus. A gente segue agora para o texto da lição, ainda lá no último parágrafo, quando vai falar a ideia de que as promessas de Deus elas não são automáticas. É necessário que a gente, em alguns casos, se envolva, arregace as mangas e trabalhe. Se o Caleb fica na indolência, se o Caleb não se põe em movimento, a montanha não viria até o Caleb. Era preciso que o Caleb fosse até a montanha. Existem promessas de Deus que vão se cumprir independente da gente, tá, pessoal? Essa ideia de que a promessa ela demanda o nosso trabalho, ela é uma ideia que às vezes ela engana. Então, Deus vai voltar de qualquer jeito, com você ou sem você. Vou preparar novo lugar, vou preparar moradas, né? Com você ou sem você, as moradas vão estar preparadas. O evangelho será pregado com ou sem você. Agora, isso não significa que, para que nós possamos tomar posse dessa promessa, a gente permaneça na indolência, né? Então, a montanha seria conquistada sem o Caleb? Sem dúvida. A montanha seria conquistada com Caleb ou sem Caleb. Só que, para que o Caleb participasse da conquista da montanha e para que a montanha pertencesse ao Caleb, para que ele pudesse tomar posse da promessa, era preciso que ele cumprisse com o seu chamado, era preciso que ele cumprisse com o seu propósito. Agora, lição de terça-feira, caminhando o poder do exemplo. É legal, a gente conversava antes aqui, no pré-entrelinhas, né? E aí o Marcos, acho que foi o Marcos que falou isso, falou mais ou menos assim, mas aí na hora de subir a montanha ele mandou o genro, né? É ótimo. O Caleb já era um velhinho de 85 anos, ele não vai esperar o Caleb subindo montanha de rapel e espada na cinta. Acredito que ele fez parte disso também. Mas o Caleb aqui, ele era um patriarca, né? E a sociedade, a forma como se organizava essa sociedade dos hebreus aqui, era um patriarcado. Quer dizer, existiam as famílias e os cabeças de família e os chefes de família. E o Caleb, com 85 anos, ele tinha descendentes, ele tinha uma família, ele era um patriarca que tinha servos, que tinha um monte de gente que vem aqui atrás do Caleb. E aí o Caleb promete casar a filha dele com aquele que conquistasse a montanha. E quem vai para conquistar a montanha é um sobrinho do Caleb. Então, a gente percebe muito bem aqui essa construção patriarcal, né? Que se a gente vai voltando no tempo, retoma lá ao Abraão, né? Então se casava dentro da família, buscando aparentados. No caso aqui, ele vai casar a filha dele com o sobrinho, então casou primo com primo, né? Casou com o menino que era filho do irmão mais novo de Caleb. Acontece, né? O nome do rapaz ali era Otiniel. Eles sobem o monte, eles conquistam o monte. E aí é legal porque a filha dele, ela vai pedir para o pai um pedaço de terra para ela como herança. Ela quer terra também. Ela quer participar daquela promessa. Ela quer participar dessa conquista. Ela quer ser herdeira junto. E aí diz que ela recebe não só um pedaço de terra que era meio desértico ali, mas ela recebe também algumas fontes de água que ela pede para o pai. Então, nós vemos aqui, através da passagem das gerações, a manutenção de um coração disposto, né? Essa ideia de ser levado pelo coração, ser tomado pelo coração, ter um coração disposto, né? Então, colocar-se naquilo que está fazendo, uma integridade, uma entrega, uma inteireza. E isso passa para a filha do Caleb.
ela quer participar disso também. Ela quer um pedacinho dessa montanha. E nós vemos aqui como se aprende, a geração mais nova aprende com a geração anterior. O outro texto, quando a gente segue lá, está em Lucas, capítulo 18, verso 1 a 5, que é a segunda questão da lição de terça-feira. E aí a pergunta nos faz assim, né? O que essa passagem pode nos ensinar? E aí a passagem é a parábola da viúva insistente do juiz iníquo. A parábola conta que tinha um juiz que era mau e tinha uma viúva que ficava perseguindo ele, insistindo para que ele julgasse o caso em favor dela, e no final, ele, de tanto ouvir, ele decide que vai escutar, por fim, o apelo da viúva e julga ela com justiça. E aí a ideia por trás aqui é de que nós precisamos pedir, nós precisamos clamar a Deus, porque se o juiz iníquo escuta a viúva, muito mais nosso Deus, que é justo, vai ouvir as nossas petições. E aqui quem clamou no caso, né? Clamou o Caleb, que queria a montanha, clamou a filha do Caleb, que queria um pedacinho da montanha, clamou o Otniel, que queria um pedacinho da montanha também e que vai se casar com a filha do Caleb. Então, pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. A ideia é que nós devemos buscar a Deus, pedir a Deus, clamar a Deus e nos colocar no serviço para que Ele possa realizar as promessas nas nossas vidas. Lição de quarta-feira agora, não é mais comigo, é com Marcos André, e eu passo a bola para ele. Obrigado, Alexandre, Ricardo, Lúcio. E dando continuidade aqui, na parte de quarta-feira, nós temos Herói Humilde, que é o título da lição. E ele começa a falar, então, agora, mais especificamente, a partir sobre Josué. E o autor, ele fala sobre a longa lista de nomes, né, que marcaram as fronteiras das terras ali, e destaca que Caleb, então, ele foi o primeiro a solicitar a sua porção de terra, né, ao entrar ali no território a ser conquistado, e Josué ele foi o último a assumir algum pedaço de terra. E o autor usa aqui alguns termos em hebraico e tudo mais, mas em resumo ele quer dizer que Josué ficou com aquilo que sobrou. É como se ele tivesse distribuído, né, toda a terra, e tem um pedaço ali que que ninguém pegou, e ele assumiu. Isso parte de uma construção, né, de narrativa, porque pode ser que Josué já estivesse ali com a família dele, só não tivesse assumido formalmente e tudo mais, mas dentro dessa narrativa aqui, o que o autor quer apontar é uma verdade espiritual profunda, que é o serviço, né? No reino de Deus, os líderes eles são chamados para servir. Jesus falou, se aquele que quiser ser grande no reino de Deus, é aquele que serve. Então, no reino de Deus, você não tem autoridade. Por exemplo, você chega numa empresa, né, tem o chefe, aquele que manda em todo mundo. No reino de Deus tem funções. Alguns têm função de organização, outros têm função de limpeza, outros têm função de assumir o trabalho evangelístico da igreja. E todas essas funções, elas são, segundo o apóstolo Paulo, tão importantes quanto. Por quê? Porque a importância ela não está na função em si, mas em quem deu o dom, que é o Espírito Santo. Então você recebeu um presente do Espírito Santo. Mas qual presente que você recebeu? O dom de ler e interpretar línguas, como o Ricardo, por exemplo, né? O dom da pregação, o Alexandre, a gente pode referir. E eu posso receber o dom de limpar. Eu chego na igreja e identifico que o chão está sujo. Mas a importância aos olhos humanos, né? Quando chega no final do culto, né?
as pessoas vão aplaudir a pessoa que foi lá e explicou o termo hebraico e tudo mais, vão aplaudir o cantor, a pregação, né? Falar, poxa, você pregou muito bem hoje, né? E não vão aplaudir a pessoa que passou o paninho lá na entrada. Mas o dom é o mesmo, né? Porque o dom ele procede da mesma origem, da mesma fonte. É isso que o apóstolo Paulo ele fala lá no capítulo 12 de Coríntios, né? Eu acho muito interessante isso, a fé que o apóstolo Paulo tinha em Deus, ela era algo a ser invejado, no sentido de que Paulo, por exemplo, ele dizia assim: eu tenho direito a receber dinheiro de vocês, porque eu plantei essa igreja, mas eu não quero, porque eu não quero perder o meu galardão. Ele tinha fé de que o galardão, ou seja, aquilo que estava sendo construído para ele na eternidade, era mais valioso do que receber dinheiro da igreja, por exemplo. Ele falou: é justo. Quem recebe está recebendo com justiça, porque foi assim que Deus determinou. Foi assim que Deus determinou lá no passado, e assim que ele determina hoje. Porém, eu não quero, porque eu confio no meu galardão. E a mesma coisa é isso: é alguém que passa o pano no chão da igreja e não recebe aplauso nenhum, não recebe nenhum tipo de reverência por isso, mas o galardão dele está sendo construído. Talvez o galardão de quem pregou fique somente no aplauso, somente no aperto de mão, enquanto que o galardão daquele que não foi aplaudido, né, foi construído no céu. E aí ele continua falando aqui a respeito dessa herança ali de Josué, e ele diz que, além disso, a cidade herdada por Josué estava localizada perto de Siló, ou seja, próximo ao santuário, que revela onde estava a prioridade de Josué e onde estava o seu coração realmente. Ou seja, ele não priorizou uma terra que fosse muito frutífera, né, que fosse muito produtiva, não priorizou um local destacado pela posição geográfica ali para acessar o mar ou ter algum tipo de acesso comercial. Não, ele priorizou estar perto de Deus, estar perto e com a família perto de Deus também, né? E eu acho que isso talvez seja o fruto de uma construção, de uma caminhada de Josué com Deus, né? Então ele se sentia próximo a Deus, ou seja, ele se sentia o tempo todo motivado por aquilo que Deus estava falando. E aí, no final da sua vida, isso aqui Josué já está encerrando o seu ministério, né? Nós já estamos no finalzinho do livro de Josué, quando ele assume isso aí. Todas as terras já haviam sido distribuídas, ou não assumidas, né, mas distribuídas nominalmente, e ele então deixa a última porção para ele. Isso fica um grande exemplo para nós, né, e na vida espiritual de Josué, essa ideia de estar próximo de Deus, de estar buscando a proximidade com o Senhor. Na parte de quinta, pode falar, Alexandre. Antes de tu ir para a quinta rapidinho, só uma ponte que é possível entre Josué e Abraão, né? Porque quando Abraão vai fazer a escolha da terra também, junto com o sobrinho dele, Ló, ele deixa que Ló escolha primeiro, porque ele confia no juízo de Deus para encaminhá-lo para aquilo que é melhor. Apesar de ter direito, né? Porque a terra não foi dada para Ló, foi dada para ele, né? Então ele faz assim, né? E aí tem um comentário de Ellen White sobre esse texto que fala da nobreza de caráter de Abraão nesse momento, e ela diz assim, porque a fala de Abraão é assim: não haja contenda entre mim e você, porque nós somos irmãos, nós somos parentes, porque irmãos somos, né? Dependendo da tradução que você encontra aí. E aí ela aplica isso para a igreja, né? Que nós não devemos, né, ter contenda com os irmãos na igreja. O apóstolo Paulo também fala disso, né? Fala assim: não tenha em vista aquilo que é propriamente seu, mas como Cristo sirva ao outro, né? Que se encaixa muito bem dentro dessa história aqui de Josué e dentro da narrativa que o autor aplicou aqui, né? Aí na parte de quinta-feira, eu acho que
dá para amarrar muito bem a lição da semana toda com a ideia da contemplação, que o título aqui é Transformados pela Contemplação, e ele nos joga lá para Hebreus, no capítulo 12, que diz que nós temos uma grande nuvem de testemunhas, né? Que então nós podemos olhar para o passado, para a história desses homens do passado, desses homens e mulheres do passado, e construir a partir disso um caráter que seja provado por Deus, um caráter que passe pelas provações que eles passaram, mas não de maneira pessoal, apenas de maneira intelectual, né? Nós temos aí as formas de aprendizado, né? Que existe o aprendizado que você aprende pela teoria, né? É quando alguém diz para você assim, olha, não é bom, a lei de Deus faz, né? Não dê falso testemunho. Isso é uma forma que Deus tem de nos ensinar, voltando até para o que o Ricardo estava falando, né, que Deus ele usa esses métodos todos na Bíblia, né? A primeira forma é a forma de ele dá uma ordem, né? Ele fala alguma coisa no imperativo, mas nós temos muita dificuldade de compreender dessa forma. Então Deus usa também o exemplo. Então eu posso olhar para a vida de Davi, por exemplo, né? Que é um herói da fé, mas que teve muitos tropeços. E os tropeços dele também me servem como testemunho, para que eu não caia nos mesmos lugares que ele caiu. Né? Até mesmo esses homens aí, né, que não tiveram o nome não ficou famoso, mas a história deles é famosa porque eles, no momento da promessa, eles recuaram. Então eu também posso tomar isso como exemplo. Mas o mais importante do capítulo 12 de Hebreus é que ele nos chama para firmar os olhos em Cristo. E aí, esse sim é o nosso exemplo, né? E ele nos pede para ler também 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, que diz que nós somos transformados pela contemplação. Então, nós podemos observar isso muito claramente, né? Quando nós andamos pela rua, assim, e nós vemos uma pessoa vestida como se fosse um jogador de futebol, né? Ele está andando no shopping como se fosse um jogador de futebol. Então, se você for conversar com ele vai falar sobre futebol. Se você for na casa dele, o programa preferido dele é aqueles programas que fazem comentários sobre futebol, é o jogo que vai passar, que ele não perde. Eu não preciso olhar para a história dele, eu não preciso conhecê-lo pessoalmente, porque na construção daquele personagem, né, isso fala com os meus preconceitos, com as minhas ideias, né? E eu olhando para ele, eu já imagino, aquele ali, ele é fã de futebol. A mesma coisa o cara que anda todo de preto, com cabelão, com aquelas camisas de banda de rock, né? Então eu vou já construir uma imagem, eu sei a música que ele aprecia, eu construo já uma imagem a partir disso. Então, nós fomos criados por Deus, e aí é o motivo da adoração, né? A adoração não é para que o ego de Deus seja inflado, né? Eu estou lá adorando e falando das grandezas de Deus, do amor de Deus, e Deus fica inflado lá no céu, assim, feliz, falando, alguém está me admirando nesse momento. Não, Deus tem a admiração perpétua dos anjos, né, que voam ao redor do templo, clamando santo, 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 todo o tempo, né? Então, Deus colocou em nós um gatilho de crescimento. Quando nós contemplamos a Deus, nós nos desenvolvemos, nós desenvolvemos o nosso caráter à medida do caráter de Deus. E é por isso que precisamos adorar, porque a adoração nada mais é do que uma contemplação das características de Deus. Quando eu falo da santidade, quando eu falo do amor, quando eu falo da bondade de Deus, eu estou sendo moldado por essas características. Eu estou observando essas características. E aí, o autor nos chama a pensar a respeito disso, porque nós podemos contemplar, como diz lá em Romanos capítulo 12, nós podemos ser moldados pelo mundo ou pela vontade de Deus. Então eu posso contemplar as maldades desse mundo, né? E eu fico muito triste quando eu vejo uma pessoa que fica assistindo esses documentários, esses noticiários de chacinas, de não sei o que mais, porque ela está sendo moldada por aquilo. Não existe neutralidade nesse campo. Tudo aquilo que eu contemplo está me moldando.
Então, se eu contemplo coisas nobres, eu estou sendo moldado por coisas nobres. Se eu contemplo coisas ruins, vou ser moldado por coisas ruins. Se eu contemplo o caráter de Cristo, eu sou moldado à imagem e semelhança de Cristo. Então, quando nós contemplamos esses homens do passado, nós podemos usá-los como exemplo, mas principalmente contemplar a parte do caráter deles que aponta para Cristo. Porque se você observar a história de Caleb, é a história de alguém que na sua fraqueza, ou seja, já com a idade avançada, lutou contra gigantes. E lá no livro de Hebreus, capítulo 2, verso 7, diz que Deus tornou Jesus menor do que os anjos para batalhar. Ou seja, Jesus batalhou na condição humana, ou seja, numa condição fraca, contra seres espirituais. Percebe que Jesus é o Caleb que batalhou contra os gigantes nessa montanha aqui que nós vivemos? Josué é a mesma coisa. Josué é o próprio nome dele, é aquele que leva a salvação, aquele que conduz a salvação. Então, Jesus, o nome de Jesus e de Josué é o mesmo nome, exatamente o mesmo nome. Então, Josué, ele é um exemplo de Cristo. Então, o caráter desses homens, aí nós vamos para o apóstolo Paulo, né, que diz assim: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Não é que Paulo está dizendo assim, me imitem. Não, ele está falando, me imitem assim como eu imito Cristo. E aí eu vou pedir o Lúcio para colocar Hebreus, capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 a 3, porque no passado Deus ele se revelava através desses homens, né? Cada história desses homens no passado era uma forma de revelar algum aspecto do caráter de Cristo. E diz assim: havendo Deus outrora, né, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória, a expressão exata do ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, esse texto ele está dizendo assim, olha, no passado, ou seja, a nuvem de testemunhas lá do passado, elas deram pequenos vislumbres de quem é Deus. Agora nós temos a imagem exata de Deus, podemos contemplá-lo pessoalmente através de Cristo. Então, voltando para a história da contemplação, contemplem o caráter de Cristo. Tem um texto de Ellen White também, que ela diz que nos faria muito bem passar algumas horas do dia pensando sobre a cruz, pensando sobre o sacrifício de Jesus, contemplando o caráter de Jesus. É isso que nós devemos fazer, nós devemos contemplar o caráter de Cristo para sermos transformados à imagem e semelhança de Cristo, para que quando as pessoas conversarem conosco, nos ver andando pela rua, assim como nós vemos o fã de futebol, nós vemos o fã de rock, né, ou qualquer outra tribo que possa existir, alguém possa nos olhar e falar assim, ali caminha um cristão, ali caminha alguém que leva o nome de Cristo. Que Deus nos abençoe, que possamos ser esse exemplo, né? Lúcio? Amém. Valeu, Marcos, aí pelas palavras, valeu também ao Alexandre, ao Ricardo. E agora, antes de nos despedirmos, temos ainda as perguntas para consideração de sexta, que vão fechar aqui mais ou menos o estudo aí que nós tivemos até aqui. A primeira pergunta diz assim: discuta o impacto da pressão de grupo, né, e a coragem necessária para se manifestar quando os outros não o fazem, né? Qual é o papel da coragem em nossa vivência da fé? Como defender nossas convicções sem que sejamos rudes, né? Aqui vai tratar sobre a questão do efeito manada, né? Como é fácil você se comportar simplesmente para onde o gado está indo, para onde a manada está indo, então você vai junto sem questionar. E esse comportamento pode acontecer, inclusive, né, na igreja. E como é difícil, aqui a pergunta vem, né? Como é difícil você ter coragem para simplesmente assumir uma posição e manter essa posição, mesmo você sabendo que ao fazer isso, você vai ter lutas, você vai ter oposição, você vai ter algumas batalhas. E aí, por fim, né, como defender as nossas convicções sem também sermos rudes,
Quem participa de comissão de igreja sabe como é necessário você ter esse equilíbrio, onde você pondera, coloca, embasa sua fala, traz referências, mas felizmente deixe que o Espírito Santo haja na mente das pessoas, lembrando sempre que a obra é do Senhor, a obra não é minha, né? A igreja não é do Lúcio, a igreja aqui não é do Ricardo, do Alexandre, nem do Marcos, a igreja é do Senhor. Então, muitas vezes, a gente coloca as coisas na comunidade, mas a comunidade quer ir para um lado, e eu fico meio receoso quanto a isso. E a gente tem que defender, sim, né, o nosso ponto de vista, embasar, e ao mesmo tempo, né, se o seu ponto de vista não predominou, né, na sua equipe, aí, no seu grupo, não fique triste, né, como alguns que eu vejo acontecer aqui, que tem aquele comportamento de criança, sabe? Se o meu time não ganhar, eu pego a bola e vou embora, sabe? Então, muitas vezes, nós não podemos ter esse comportamento, não. A gente tem que ser firme, não temos que ter esse comportamento de manada, esse comportamento só porque o grupo está indo, só porque todo mundo está fazendo, só porque as outras comunidades estão fazendo, as outras igrejas estão fazendo, vamos fazer também. Isso é um filtro muito importante para que nós cristãos possamos, né, aprender aqui, principalmente com a lição aqui de Josué e Caleb. Compartilhe também exemplos de fé, né, da sua igreja ou comunidade que moldaram a sua vida e o seu caráter, né? Quais características devem ser seguidas? Eu queria compartilhar uma minha, que é bem empírico aqui, são bem empíricas, né, as perguntas aqui nessa sexta, mas uma coisa que eu participei de uma comunidade que o pessoal era muito liberal, mas extremamente liberal mesmo, sabe? Então, assim, você via como as coisas aconteciam, né, em toda a igreja, como as coisas eram feitas, e tivemos, assim, pouquíssimos momentos em que nós precisássemos, assim, realmente apelar ou pedir, não, que o pessoal tinha noção de que tudo pertence ao Senhor, que Deus nos dá essas bênçãos, aí você assina, né, esse contrato com Deus através da devolução dos dízimos e também das suas ofertas, né, e mesmo os outros porcentos que ficam nas suas mãos, não vão ser também gastos, né, com bebedice, com drogas, com orgias e outras coisas, né, nós temos responsabilidade sobre esses gastos. Então, uma experiência que eu tive, né, numa comunidade que moldou um pouco, que eu não tinha tanta noção assim, foi essa questão da liberalidade, sabe? De você realmente falar assim, Deus está em primeiro lugar e deixe Deus guiar, né, as suas contas, suas finanças e tudo mais. Pergunta 3. Reflita agora sobre a influência da mídia em nossa vida, né? Como foi o Marcos acabou de falar aqui, né? Como evitar seu efeito negativo e aproveitar o seu potencial para promover também as causas positivas. E aí, né, aqui nós somos um exemplo, né, o canal Entre Linhas aqui, né, desde 2016 está aqui, exatamente 2017, na verdade, está aqui, né, usando a mesma mídia, que eu sei que muitos usam essa mídia, né, para fazer tantas abominações, tantas coisas ruins, e é isso aí, a mídia, pessoal, ela não te controla, é você que tem que controlar, né, seu aparelhinho aqui, né, seu Reels, sua listinha aqui, é você que tem que controlar. Então, infelizmente, você que tem que desligar muitas coisas, desativar muitas coisas, né? Uma coisa que eu tenho feito, né, para quem entende muito aí de TI, mas nem precisa entender, é você entrar em todos os aplicativos que aparecem de notificação no seu celular, tem lá, se é Android, né? Você segura lá, configurações e fala, não me notifique mais, acabou. Esse aplicativo nunca mais vai te alertar nada, você bloqueou a notificação, você nunca vai ficar sabendo. Sabe? Então, deixe assim o WhatsApp, talvez, deixe alguma coisa do banco para você saber se está sendo vítima de um golpe, mas é você que está lá o botãozinho, ó, você ativa a notificação ou você desativa a notificação. Os computadores também, né, os sites, hoje tem muito essa questão, né, deseja que o site gere notificação para você? Não quero ser notificado. Quando eu quiser algo, eu quero buscar, porque eu sinto a necessidade de, e não quero ficar sendo bombardeado, né, pelos algoritmos e aí por coisas aleatórias que me distraem, tomam o meu sagrado tempo e não produzem nenhum fruto concreto em minha vida, né? Então, eu tenho umas lutas minhas, eu já andei bloqueando alguns canais, bloqueando os vídeos, bloqueando temas, bloqueando muita coisa, né? E a rede social permite isso, ó, que não quero ver mais isso. Pronto, ela tende a não te mostrar. Depois ela vai tentar mais uma vez, você vai lá, não quero ver mais isso. Porque senão, irmãos, nós vamos ser vítimas de nós mesmos, né? Quantas pessoas você tem aí no universo que é vítima de si mesmo, né? Vive nos ais, mas se você vai olhar, são simplesmente, né, as suas escolhas. E aí, a última pergunta, pense sobre a humildade de Josué como líder e o seu desejo de viver próximo ao santuário. De que maneira o exemplo dele impacta você?
E eu estava, né, preparando a lição e pensando, né, como hoje nós precisamos desse espírito, né, como o Alexandre colocou, né, também com 80 anos com esse espírito para a batalha, né, Alexandre? A gente estava discutindo aqui o que esse povo comia, né? Na verdade, o que eles não comiam, né? A gente sabe que eles não comiam, o que eles comiam a gente sabe. E aí, esse povo tinha vigor, disponibilidade, sabe? E sobre essa questão aqui, né, de como essa disponibilidade de Josué e Caleb pode influenciar a nossa vida, uma coisa que eu deixo para você, meu amigo, meu irmão, é assim, seja disponível, esteja disponível para as batalhas, sabe? Infelizmente, nós estamos nos cercando, sabe, de cristãos Nutella, sabe? Cristão que, ai, não aguento mais isso aqui porque fulano não leva nada a sério. Tá, mas deixa fulano não leva nada a sério, leve você, sabe? Ah, mas eu vou largar esse cargo porque ninguém mais faz as coisas direito. Tá, mas você tá realmente capacitando, animando, orientando, treinando? Oi. Eu chamo isso aí de síndrome de Elias. Lembra quando Elias foi lá pro monte, né? Que ele ficou desanimado, com medo, ele foi lá pro monte e Deus perguntava: Elias, você está fazendo o que aqui? Ele falou assim: só eu fiquei só eu tenho zelo e todos estão procurando me matar. Então é síndrome de Elias, né? Elias tinha sido colocado como profeta em Israel, estava totalmente longe da sua função, lá no Monte Horebe, onde não tinha ninguém, né? E Deus perguntava para ele: o que você está fazendo aqui? Não, eu estou no espírito de santidade absoluta que eu não posso nem encontrar com as pessoas, né? E às vezes acontece isso com a gente também. A gente se acha tão santo que não quer mais ir na igreja, não quer mais participar da comissão, não quer mais ocupar nossas funções na igreja. Isso é síndrome de Elias. Eu sou muito melhor do que todo mundo que está ao meu redor. E Deus chegou para Elias e falou assim: Elias, cumpre as tuas funções, porque eu tenho 7.000 que nunca dobraram o joelho a Baal. Então é isso, a síndrome de Elias tira muita gente da igreja, né? Tem tirado. Infelizmente, né, nós estamos aqui na fase de formação da comissão de nomeação, né, mas a gente já começa a consultar, conversar com os irmãos, e ao invés da gente ver Calebs, né, Josués, vamos batalhar, temos uma missão imensa aqui, né, nessa cidade, nessa comunidade, pregar o evangelho, ajudar o pobre, a viúva, vamos impactar nessa nossa comunidade? Não. Né, como o Marcos colocou aí, a síndrome de Elias, é um bando de povo que se acha os mais perfeitos, e aí eles não querem, né, mas ninguém faz direito, só eu faço, eu sei certinho. E aquilo que eu falei, né, no comentário, lá com o Ricardo, às vezes, pessoal, não sei o que é certo, deixa o Espírito Santo dirigir, deixa o Espírito Santo guiar, tá? A obra é do Espírito Santo, a obra é do Senhor, cabe a mim, a você, se dispor, simplesmente falar: Senhor, leve a mim, use a mim, envie a mim, né? O Ricardo sempre traz aqui, né, o Shalia, e hoje ele trouxe a questão do emuná. Exerça a sua função, irmão, exerça assim com zelo, com gozo, com alegria, porque é a maneira que Deus nos deixou aqui de vivermos essa parte da nossa vida eterna, né? Que aqui já começou a nossa vida eterna, mas ela vai terminar, e é assim que a gente vive aqui, já dessa forma, guiados pelo Espírito Santo, tentando descobrir, na medida do possível, que ainda não descobriu, qual é a sua emuná, qual é a sua função, qual é a sua fé, mas siga, irmãos, não deixe o espírito maligno da preguiça, ou ainda do orgulho, ou da síndrome de Elias, dominar você, né? Se você quer se espelhar em alguém, né, como foi colocado aqui também, o Ricardo colocou, nós sempre nos espelhamos, né, a lição de sábado fala que a gente se espelha em alguém, se ao invés de se espelhar em Elias, se espelhar no pecado de Davi, se espelhar no pecado do irmão, se espelhar se espelha talvez nesses momentos, né, vitoriosos aí da vida de Josué e Caleb, beleza? Que você sinta-se animado aí a seguir a sua caminhada cristã, receber essa força que Deus está disposto a dar a todo aquele que pedir e se dispor a receber. Beleza, pessoal? Vamos então, o Ricardo quer colocar aqui, pode falar, Ricardo, que às vezes eu não olho. Mickey? Pronto, tá saindo o som, né? Por exemplo, gente, obviamente que você não deve se inspirar no pecado de Davi para pecar igual ele. Mas se você já cometeu esse pecado, se inspire na maneira com a qual ele levantou. Sansão, a mesma coisa. Ou seja, essas pessoas receberam um chamado, elas atenderam esse chamado, elas cumpriram esse chamado, mas elas cumpriram esse chamado dentro das suas limitações, dentro das suas imperfeições, e isso serve de exemplo, né?
Quem caiu, que levante, perceba esses exemplos, como eles levantaram e levante. Isso aí, Ricardo, bem colocado, né? Ou seja, tem situações sempre para o nosso melhor. A Bíblia sempre nos traz como sermos melhores em Cristo Jesus. Então, pessoal, nos vemos na última lição, não, né? Na 9ª lição, onde nós vamos agora trabalhar sobre herdeiros das promessas, prisioneiros da esperança. Vamos entender esse termo, né? Prisioneiro da esperança, né? Como que é isso, ser prisioneiro? Mas é bom ser prisioneiro de algo bom, né, pessoal? Vou chamar agora, antes de nós nos despedirmos, então, o Marcos André, para que ele nos despeça com uma oração. Isso aí, então vamos orar. Santo e bom Deus, muito obrigado porque o Senhor tem deixado esses exemplos na Bíblia, exemplos que, como foi bem dito aqui, nos ensinam que cair não é o estado final do homem, porque nós podemos nos levantar e novamente o Senhor nos ergue e nos restabelece. Nós te pedimos pela tua misericórdia, Senhor, que se há alguém entre nós que está necessitando ser reerguido, restabelecido, reformado, como diz o termo dado por Davi, que o Senhor possa, então, realizar essa obra em nós. Te pedimos também, Senhor, que o Senhor continue nos abençoando com a tua presença, nos direcionando, que ao contemplarmos o caráter de Cristo, possamos cada dia mais nos tornar semelhantes a Ele. Abençoa a vida de cada pessoa que nos acompanha aqui e também de seus familiares, assim como o Senhor tem nos abençoado, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu colocar nós 4 aqui, então, para nos despedirmos. Então, pessoal, até o 9º vídeo, se Deus quiser. Fique com Deus. Tchau, tchau.